Hoje vamos recapitular o filme chamado Demônio. O filme começa com um homem limpando o chão de um prédio quando, de repente, um corpo cai sobre o caminhão do lado de fora. Depois, vemos dois homens conversando sobre alcoolismo e a importância do perdão para pessoas que são alcoólatras em recuperação. O mesmo diz que o perdão não é fácil depois do que aconteceu com sua família há 5 anos e gostaria que eles pudessem conversar sobre coisas normais. Mais tarde, revela-se que o mesmo homem é um detetive chamado Bolden. O outro detetive o leva até a cena do crime e mostra o caminhão amassado com o cadáver em cima. Ele verifica o corpo e olha para os prédios ao redor do caminhão. O seu parceiro não consegue acreditar que o corpo caiu com tanta força em um prédio de 2 andares. Bolden percebe que não há vidros ao redor do caminhão e pensa que não é o lugar certo. Os dois detetives dobram uma esquina e encontram o possível prédio que a pessoa pulou. Agora somos apresentados aos personagens. Primeiro, o homem de moletom com capuz. Depois, o homem de gravata vermelha entrando no prédio. Em seguida, o segurança pegando o telefone na recepção e a senhora vista parada no meio do saguão, confusa. Em seguida, a jovem sendo parada pelo segurança e indo até o final da fila para assinar o registro de visitantes. O segurança avisa ao outro homem na recepção que ele precisa levar um pacote até o 39º andar. O cara da gravata vermelha e a velhinha entram em um elevador, e o segurança entra com eles também. Depois, a jovem e, por último, o cara de moletom. Assim que todos entram, o elevador começa a subir, mas do nada ele para. Enquanto isso, 2 seguranças chamados Lustig e Ramírez percebem que um dos elevadores entrou em modo de manutenção. Então, o segurança mais velho liga para o Dwight e fala sobre o problema. Esse cara estava consertando a janela quebrada. Porém, o guarda manda ele verificar primeiro o elevador, pois há pessoas presas lá dentro. De volta ao elevador, o segurança está ficando ansioso. A velha continua pressionando-o sobre procedimentos de emergência, mas ele não sabe por que é novato. A velha o questiona se ele trouxe algum rádio ou alguma coisa para se comunicar, e ele diz que não. Nesse momento, uma voz vem do sistema de comunicação do elevador, dizendo que ele sabe que estão presos e que há uma pessoa a caminho para ver o que há de errado. Porém, Lustig descobre que há algo errado com o microfone e ele não consegue ouvi-los. O segurança do elevador tenta ligar para o saguão de seu celular, mas não tem sinal, então a jovem lhe dá seu telefone. A chamada é curta e perde o sinal rapidamente. A música começa a tocar no elevador e o cara de gravata vermelha começa a cantar, irritando todos lá dentro. Enquanto isso, Dwight está a caminho da sala de máquinas no topo, onde o vento derruba seu chapéu e ele quase cai do prédio. Por outro lado, o detetive Bolden encontra vidro na calçada e vê um homem próximo varrendo mais vidro. Ele manda o homem parar de fazer isso e informa que o local virou cena de crime. Nesse momento, um enorme pedaço de vidro cai do prédio, quase matando seu parceiro. De volta ao prédio, Dwight verifica o painel e liga para a sala de segurança principal para dizer que o elevador não está em manutenção, mas que ele irá reiniciá-lo. De volta ao elevador, Lustig avisa ao grupo pelo comunicador que a luz ficará apagada por cerca de 20 segundos. As luzes se apagam e, quando voltam, a velha grita para o segurança se afastar dela, ao que ele pede desculpas, dizendo a todos que é claustrofóbico. O homem de moletom abre a parte de cima do elevador para o ar entrar. O segurança pergunta se eles deveriam tentar subir, mas o outro homem diz que é perigoso subir pelo cabo. Dwight pergunta ao segurança principal se o reset funcionou, e quando ele responde que não, ele diz que vai verificar o problema no porão. Lustig e Ramírez conversam sobre a janela quebrada do prédio e como alguém pode ter pulado por ela naquela manhã. Ramírez fica muito preocupado ao ouvir isso. As luzes no elevador começam a piscar. Lustig pergunta a Dwight se ele está fazendo isso. Ele diz que está apenas olhando o elevador por baixo e que parece que está tudo em ordem. Porém, Lustig informa a ele que as luzes ainda estão piscando. Então ele avisa que vai voltar ao telhado e reiniciá-lo manualmente. Na sala de segurança, Ramírez vê algo estranho na tela que o assusta. Dwight ouve um barulho estranho e o segue por baixo dos elevadores. Ele quase é esmagado por um elevador que despenca. As luzes do elevador piscam novamente e depois se apagam completamente. Ruídos estranhos são ouvidos. Quando a luz acende, a jovem está deitada no chão e as costas estão sangrando. As pessoas lá dentro entram em pânico. O homem de gravata vermelha percebe que tem sangue e tenta esconder dos outros. Os guardas do escritório principal perguntam o que está acontecendo. A jovem diz que sentiu que algo a mordeu. O segurança do elevador vê então o sangue no homem de gravata vermelha.
Ele tenta explicar que ela caiu sobre ele, mas ninguém acredita. O segurança está pronto para dar uma surra nele. Porém, Lustig pede que a jovem mostre a marca de sangue para a câmera. Eles finalmente decidem que é hora de chamar a polícia. Do lado de fora do prédio, o detetive Bolden está conversando com a perícia quando chega a ligação sobre o elevador. Ele vê que a ligação é sobre o prédio com a janela quebrada e pega o caso, trazendo seu companheiro. Na sala de segurança, Ramírez volta à filmagem do momento em que viu algo estranho na tela e mostra ao Lustig, que diz que é apenas defeito na imagem. Ramírez agarra a cruz certo de ter visto algo maligno, mas Lustig tenta acalmá-lo. Dentro do elevador, o segurança e o cara de moletom tentam arrombar as portas. O homem de gravata vermelha tenta ajudar com as portas, mas é mandado para o fundo do elevador, ainda pensando que ele machucou a jovem. Nesse intervalo, os dois detetives chegam ao escritório principal de segurança, onde Lustig mostra a câmera de segurança e explica a agressão. Ele diz a eles que os outros no elevador acham que o homem de gravata vermelha é o culpado. Depois que o detetive avalia a situação, ele avisa aos seguranças que devem pedir um reparador da empresa de elevadores e manda seu companheiro ligar para o corpo de bombeiros. Ele então pergunta sobre as pessoas lá dentro, particularmente interessado no segurança. Depois de descobrir que é temporário, ele manda os guardas do escritório principal abrirem seus arquivos. Ramírez conta a ele o que viu na filmagem, mas Lustig ignora novamente, e o detetive também descarta e manda as pessoas no elevador mostrarem suas identidades para a câmera para que ele veja quem são. A escrita nas identidades é muito pequena, então os detetives e o segurança vão até o saguão para verificar o registro de visitantes. Ramírez monitora as câmeras e nota que as luzes estão piscando novamente. As luzes se apagam completamente. O espelho do elevador se quebra e ruídos estranhos são ouvidos novamente. Quando a luz acende, o homem de gravata vermelha é encontrado com um pedaço de vidro no pescoço. Enquanto isso, Ramírez chama os dois detetives de volta. Eles veem que o homem está morto, então Bolden pede reforços. Quando ele começa a revisar as filmagens, Ramírez começa a contar que situações como essa sempre começam com suicídio e pessoas se machucando quando o diabo está próximo. Às vezes, ele assume a forma humana e atormenta as pessoas. A última coisa que ele diz é que uma daquelas pessoas no elevador pode ser o diabo. Os detetives ignoram o que ele diz e continuam revisando as imagens e suspeitam que o segurança do elevador possa estar envolvido no assassinato. Seu parceiro diz que seus arquivos mostram que ele é um criminoso violento. O grupo dentro do elevador também conversa sobre quem pode ser o assassino. Nesse momento, o corpo de bombeiros chega ao prédio. O detetive avisa as pessoas dentro do elevador que o local agora é cena de crime. Bolden duvida que o que aconteceu tenha sido um acidente, mas diz que as pessoas não parecem assassinas. Ele então diz ao homem para tirar um pedaço de papel do bolso do morto. O homem levanta uma carta para a câmera, que as pessoas do escritório decifram e percebem que o morto iria ver alguém no prédio. O detetive Bolden vai até o andar da janela quebrada, onde a perícia diz a ele que o bilhete de suicídio que o saltador deixou é que ele podia ouvir os passos do diabo se aproximando. Enquanto isso, os bombeiros tentam arrombar a porta do elevador, mas a porta nem se mexe. Lá dentro, um dos homens tenta sair pelo topo do elevador, mas o segurança o puxa de volta para baixo, pensando que ele está tentando escapar. O detetive está conversando com a pessoa do prédio que deveria se encontrar com o morto no elevador. Ele descobre que era um golpista e pede à pessoa uma lista das pessoas que ele enganou. De volta ao elevador, as pessoas começam a revistar umas às outras. Enquanto isso, o detetive diz ao seu parceiro que uma das pessoas provavelmente não se inscreveu. Ele lhe dá a outra lista e diz para comparar as duas. Em seguida, o Ramírez lhe mostra o rosto da filmagem, mas por sua vez, o detetive mostra o bilhete de desculpas deixado pela pessoa que matou sua esposa e filho em um acidente de carro. Ele diz que as pessoas podem ser más sem a ajuda do diabo. Enquanto conversam, eles veem as pessoas no elevador revistando umas às outras e mandam que parem. No escritório de segurança, Lustig chama o engenheiro, dizendo-lhe para parar de desaparecer. Dwight está descendo pelo cabo do elevador e não consegue responder o walkie-talkie. Nesse momento, o cabo de proteção se rompe e ele cai em cima do elevador. Eles podem ouvir a voz do guarda através do walkie-talkie em cima. Em um momento, o sangue começa a sair do painel superior. O detetive vai até o telhado para verificar o poço e vê o engenheiro em cima do elevador, provavelmente morto.
Ele diz a todos que as pessoas dentro do elevador podem ouvir o walkie-talkie e que devem trocar de canal. Ele ordena que os bombeiros entrem no elevador pela parede. Os bombeiros começam a quebrar a parede. Olhando as imagens do escritório central, eles veem que a velha estava roubando carteiras. O detetive comenta que todos eram pessoas más. Em seguida, eles encontram uma filmagem com o homem de moletom e veem que ele tinha uma bolsa com ele quando entrou no prédio, mas está sem ela no elevador. As luzes começam a piscar novamente e depois se apagam. Quando as luzes se acendem, a velha está pendurada em um dos lados do elevador, morta. O detetive vê isso e pede que esvaziem o prédio e botem todos no saguão. Lustig vai para o porão desligar a água. Ramírez diz que há uma razão para eles serem o público do diabo. Dentro do elevador, os dois homens descem o corpo da idosa. Enquanto isso, os detetives procuram a bolsa e a encontram em um banheiro e descobrem que contém ferramentas. De volta ao escritório principal, Ramírez fica sozinho e começa a recitar orações pelo comunicador. As pessoas no elevador não gostam do que ele está fazendo. Eles conversam um pouco, mas rapidamente começa uma briga entre os dois homens. O detetive volta à sala e vê o que está acontecendo no elevador e ordena que parem e coloquem as mãos nas paredes. O detetive pergunta ao Ramírez como termina sua história. Ele diz a ele que todos eles morrem. Seu companheiro então lhe conta que a jovem também tem ficha, que ela era casada com um homem rico e que estava no prédio para ver um advogado. O detetive vai até o saguão e encontra o advogado. A única informação que ele pode revelar é que eles deveriam investigar as pessoas mais próximas dela. O detetive pede para falar com o marido da mulher. Enquanto isso, Lustig está no porão e desliga a água. Ele informa aos bombeiros e eles continuam quebrando a parede. Ainda no porão, ele encontra um fio partido na água e tenta retirá-lo. Momentos depois, ele entra no saguão e cai. Os detetives correm em seu auxílio, mas ele morre. Os dois detetives voltam ao escritório, dizendo que o marido da mais jovem pode ter arranjado tudo, já que é dono da empresa de segurança que funciona no prédio. As luzes se apagam novamente. O detetive diz a eles para usarem as telas dos telefones como lanternas, mas seus telefones são arrancados de suas mãos. As luzes se apagam e na próxima vez que reacendem, o segurança está morto. As duas pessoas pegam um pedaço de vidro para se defender. Desesperado, o detetive pergunta ao Ramírez como ele pode ajudá-los. Ele diz a ele que eles devem assumir a responsabilidade por quem são. Então, o detetive conta a eles uma história pessoal sobre isso e pede que larguem os cacos de vidro. Eles fazem isso com relutância. De repente, as luzes se apagam novamente e elas voltam. A jovem está deitada no chão com a garganta cortada. O corpo da velha se levanta atrás dele, dizendo que agora é a vez dele. No flashback, descobrimos que ele foi o responsável pela morte da esposa e do filho do detetive. Ele não acreditou no que fez e foi embora, deixando um bilhete na janela do outro carro. De volta ao elevador, a velha diz que ele sabe quem ela é e que irá levá-lo. Ele repete que sente muito e implora a ela. Para de dizer isso! O diabo recusa e despenca o elevador. Quando para, o homem encontra o rádio do engenheiro e começa a contar o que fez. O detetive e o Ramírez escutam e percebem o que isso significa. Dentro do elevador, o diabo se enfurece, dizendo que ela o queria muito. As luzes se apagam e voltam quando os bombeiros abrem as portas do elevador e descobrem que ela desapareceu e só o homem é o único que sobreviveu. Mais tarde, os paramédicos estão retirando os corpos e o detetive vê ele sentado no saguão e diz que o levará na delegacia. No carro, o detetive conta que foi sua família quem ele matou naquele dia, mas que depois de todo esse tempo ele o perdoa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.